Olá, sejam bem-vindos ao Encontro de Imagens e Palavras. É uma série de encontros onde eu, fotógrafo Fred Gustavos, encontro os jornalistas que escreveram esse lindo projeto Saberes pelas Mãos do Tempo, Artesanato de Mato Grosso. E hoje estou aqui com Lidiane Barros, jornalista e mestre em cultura contemporânea pela UFMT, que participou desse projeto. Obrigado por estar aqui, Lidiane. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu penso, Lidiane, nesse encontro como um momento da gente rememorar essa jornada, né? Que foram 3 meses de pesquisas, né, em 2019, né, indo ao encontro desses personagens que fazem o artesanato e são ícones do artesanato no Mato Grosso. Né? E eu fico pensando que as pessoas têm como uma forma de pensar que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu fico pensando, será que não seria legal a gente pensar, né, o contrário disso, quando as palavras constroem essas imagens? E eu vejo isso muito forte no seu trabalho, né, como jornalista, de, pelas palavras, fazer essa construção de imagens, de cenários. Eu queria saber de você, assim, nesse fazer da escrita, por que é que você escreve, o que te motiva, né, e te levou à escrita? E aí a gente vai entrando um pouquinho no seu processo criativo também. Então, se você pudesse apresentar como foi esse entrar para a escrita, né, para o jornalismo. E primeiro eu quero agradecer, né, o seu convite e o convite do SESC também para participar desse projeto com vocês. E eu acho que eu me tornei uma jornalista porque eu gosto de ouvir e contar histórias, né? Eu acho que essa é a proposta, né, desse projeto do SESC, de contar as histórias dos artesãos de Mato Grosso, né? E é um registro oficial, né, de uma linguagem artística, de uma manifestação artística tradicional, popular, né, e que precisa de visibilidade, né, especialmente agora, né, com o avançar do tempo e quando se prioriza a produção em série, né? Então, eu acho importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Para conservar esse legado, né? E você estava falando, né? Sobre quando a imagem, né? Essa relação da imagem e da palavra, eu acho que o jornalista ele consegue descrever uma cena, né? Ele consegue descrever, traduzir a cena que ele está vendo, mas assim nada substitui, né, a imagem, né? A gente estimula, né, um processo criativo na cabeça da pessoa para ela imaginar como era aquela cena, né? Mas assim nada como a imagem. Acho que elas se complementam. E quando a imagem está sozinha, chega o texto para direcionar uma leitura, né, sobre aquilo e para trazer mais informações. Eu acho que elas se complementam, são correlatas e ambas, né, nesse processo que a gente fez então do nosso catálogo, né, suas fotos foram essenciais, né, para esse trabalho. E sua escrita também, né? Ah, obrigada. Porque eu fico vendo assim que, por exemplo, meu processo quando, né, a gente foi a campo. Eu faço até numa perspectiva cronológica do momento, né? A gente chega, eu já vou registrando o lugar e tal, mas eu vejo que pelo teu texto você transporta a gente, transporta os leitores que não viveram aquilo que a gente viveu, né? De sentir a comunidade ribeirinha, de sentir qual que é a atmosfera até bucólica, assim, é um refúgio na cidade, né? O que te marcou, assim, dessa experiência, vamos falar aqui do Ozil, né? Sim. Que a gente teve lá, o que ficou, assim, o que te tocou? Eu acho, assim, que eu gosto muito de trabalhar uma escrita sensorial e eu não vou em um lugar simplesmente, né? Eu gosto de explorar aquele lugar, então assim, todos os cantos, todas as subjetividades daquele lugar, né? E é muito curioso, assim, porque São Gonçalo Beira-Rio, né, tá tão próximo ali da Fernando Corrêa,
aquela agitação, trânsito pesado, né, vai para a estrada, e ao mesmo tempo, quando você adentra aquela ruazinha, parece que o tempo começa a passar arrastado, né, e é um lugar acolhedor, um lugar de tranquilidade, né? E o ritmo do rio, devagar, e parece que é aquilo que está ditando o ritmo, né? Daquela comunidade. E a gente entrou na casa do Ozil, né? Porque nós fizemos essas incursões juntos, né, Fred? Você acompanhou todos os outros jornalistas. E a gente chega na casa, né, do Ozil, é bem lá no fundão, assim, né, no quintal, né, de frente para o rio. E a gente chega nessa casa, uma ateliê, uma estante cheia já de peças ali que estão em produção. E é um trabalho muito silencioso que ele realiza também, muito minucioso, porque, né, são muitos detalhes dessas obras. E também tem aquela coisa da reprodução das tradições da comunidade, né? Então tem o canoeiro, tem o vaqueiro, que ele disse que gostava muito e que, inclusive, a primeira peça que ele tinha desenvolvido era um cavalinho, né? Exato. E ele é filho, né, de um dos maiores expoentes do artesanato, né, da cerâmica, que é o Clínio Moura. Então, assim, é um prazer, né? Foi um prazer estar junto com aquela pessoa por saber dessa ancestralidade dele, né? Que é o Sr. Clínio Moura. E aquela acolhida da família, da irmã, que o tempo todo estava lá nos mostrando aqui essas imagens, aqui esse catálogo, aqui, sabe, nos municiando com informações e que conta a história da família, né? Eu lembro desse momento em que ela trouxe um catálogo, né? Sim. Uma pasta tipo coral com muitas matérias de jornais. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente tem os álbuns de retrato, né? Sim. Mas o artista, os artesãos, enfim, trabalham também com essa clipagem dos textos, né? E o texto vira um retrato desse momento, né? Então eu fiquei vendo o cuidado que ela tinha com os recortes, com as matérias. Me pareceu um zelo igual a gente tem com foto, né? Sim, é um álbum / portfólio, né? Que eles têm. E que eles se orgulham muito, né, dessa trajetória da família. E foi muito legal a gente participar um pouco daquele cotidiano, né, em uma manhã, de acompanhá-lo, né, na feitura da peça, né, de algumas das etapas, de ver onde é o forno, onde que ele, né, queima as suas peças. E também de ouvir um desabafo do artesão que está vendo, né, essa tradição se dissolver com o tempo, porque hoje a prioridade dos jovens, né, das crianças tem como foco uma formação acadêmica, né, e eles estão carentes, né, de pessoas, né, para dar continuidade a essa arte. Eles falam que já é uma situação crítica, né, na comunidade. Os artesãos, né, eles estão envelhecendo e essa arte não está sendo repassada para as novas gerações. Eu vejo um pouco disso também no seu texto, quando você consegue contextualizar esse modus vivendi, assim, esse jeito de viver tradicional da localidade, né? Eu até destaco alguns trechos do seu trabalho. E fico pensando também, como que, por exemplo, como eu te falei, quando eu vou fazendo as fotos, tem uma sequência, né? Uhum. Eu queria entrar um pouco agora sobre como que você vai construindo o seu texto. Que você tem um jeito seu, que você fala assim, não esquece metodologia, eu faço do meu jeito, ou se você... Quais são os critérios, se você tem um regimento para você seguir, um roteirinho que você faz, como que é para você a escrita, o processo dessa escrita? Eu sigo um modelo tradicional, eu não consigo trabalhar sem uma caderneta. Eu preciso anotar tudo que a pessoa vai falando e ainda estabelecendo uma comunicação visual com essa pessoa. E agora, né, recentemente também faço uso do gravador de celular, né, porque é onde a gente checa aquelas informações mais pontuais, alguma coisa que a gente deixou passar.
E também nessa caderneta eu vou anotando algumas impressões. Eu gosto muito de descrever a cena como eu te disse, e às vezes um gesto da pessoa, né, algum acontecimento, alguém chamou a pessoa lá da frente e a maneira como, né, aquela pessoa respondeu. Tudo é captado e traduzido em texto. Eu vejo que você passeia entre a narrativa do seu Ozil, né? Mas também vai entrando nessas memórias, né? Do que para ele representa fazer o artesanato dele, né? Então, quando você fala da sua atenção, eu vou dizer assim, nossa, que primor que é você conseguir captar todas essas informações externas e ainda entrar na subjetividade dele. Ou seja, você faz com as palavras que a gente adentre ao universo pessoal dele. Então, eu fico pensando assim, quanta coisa para anotar, como que você captura isso, né? Eu fico pensando se tem muito processo afetivo, né, com a escrita. É que eu aprendi, assim, com a minha vivência, né, que eu atuo no jornalismo cultural desde 2001, né? Então, eu sempre tive muito apreço pela cultura popular, né? Eu passei por várias vertentes, mas é uma coisa que me chama muito a atenção, é essa relação afetiva mesmo que eu desenvolvi com as manifestações populares. E eu valorizo muito aquela pessoa, a história daquela pessoa, então tudo me emociona, sabe? E principalmente o resultado de todas essas emoções que eu acho que eles trazem para as suas obras, entendeu? Eu acho que o Ozil, então, ele falou pra gente da infância dele, né? E a gente vê como esse período foi marcante para a produção de hoje, né? O que ele continua produzindo reflete, né, a comunidade dele, os personagens da comunidade dele, a religiosidade que também é muito marcante, né? Muitos santos por conta até da herança do pai Clínio Moura e das coisas que ele gostava, que ele vivia quando criança, né? Isso é bem emocionante, assim, ouvir essas histórias, né? E que a gente não viveu, mas que a gente vive quando escuta, né? Que legal, né, Lidiane? Isso que você traz é como assim, para mim como fotógrafo, eu fico pensando, nossa, o tempo todo o operador é o olho, né? E para a escrita o tempo todo é a escuta, né? Então, acho que é um grande aprendizado a gente ver o quanto o sensorial da gente está envolvido, né, com o nosso fazer. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença, por ter trazido esse momento da gente relembrar como foi gostoso a gente ir, né, nessa jornada que é sempre inusitada, né? Sim. Sempre inusitada. Obrigado pela sua presença. E vamos reforçar que vocês podem fazer o download deste catálogo, ter acesso a todo o material dele, os textos, as personalidades que aqui estão, pelo site do Sesc Mato Grosso e podem visitar a exposição, né? Está toda virtualizada, acessível, onde você estiver a qualquer momento, pelo celular, pelo computador. Sejam muito bem-vindos a Saberes pelas Mãos do Tempo. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro entre imagens e palavras. Estamos aqui na Galeria do Sesc Arsenal, na exposição Saberes pelas Mãos do Tempo. Eu sou o fotógrafo Fred Gustavos e a cada novo encontro a gente traz aqui um escritor, um jornalista, né, que esteve com a gente nesse projeto, nessa jornada, documentando essas personalidades que são contempladas na exposição e também no nosso catálogo Saberes pelas Mãos do Tempo, Artesanato de Mato Grosso. Hoje eu recebo aqui um amigo também dessa jornada, dessa pesquisa linda que nós fizemos, que é o Santiago Santos. Ele é jornalista, escritor. Santiago, o fazer fotográfico geralmente envolve esses conceitos narrativos, né? Porque a gente sempre quer falar pelas imagens de uma dimensão que não está posta na imagem fixa, né? A gente sempre quer fazer uma profundidade na leitura da imagem, trazendo a questão temporal,
né, do cenário, do contexto e do perfil dos personagens. Eu gostaria de saber de você, assim, na sua escrita, como é esse processo criativo seu e quando começou esse afeto com a escrita também. Falar um pouco da sua história e um pouco quais são os seus segredos de escrita. Ih, vai longe, então. Olha, para esse projeto específico, né, que o SESC nos convidou para fazer, é uma coisa que no meu trabalho de ficção eu posso me dar uma liberdade de ir para onde eu quiser, de jogar aberto e não ter amarra nenhuma. Só que como a gente está contratado para escrever a história de alguém, para escrever sobre o saber de alguém, a gente tem que colocar um limite nisso, né? Eu até gosto de fazer, quando é uma coisa mais solta, assim, um trabalho de jornalismo mais solto, assim, eu não gosto de gravar no gravador, como é comum, costumeiro fazer, né? Então eu prefiro pegar essa coisa da impressão, assim, ir mais no instinto, fazer umas perguntas fora do roteiro que a gente cria na cabeça, né? E anotando só as coisas mais, os pontos fulcrais, assim, que eu vou voltar para construir essa narrativa depois. E aí quando você senta para escrever, o começo que você tinha pensado antes já virou outra coisa, aí você vai para o meio e volta. Mas é claro que aí você tem que adequar o texto no final a uma coisa que seja legível, que não seja lírica demais, ou que tente chegar ao ponto que precisa chegar, né, para passar aquela ideia. Então, nesse caso desse projeto, você foi comigo para 3 entrevistas, né, e cada uma delas resultou em textos muito diferentes, em processos de apuração muito diferentes. Né, com uma pessoa a gente teve só uma conversa, um bate-papo naquela tarde e acabou ali. Com outra a gente teve outra interação posterior, né, com o seu Eudes lá em Bela Vista, que a gente voltou para tomar o canjinjim, né, e com a dona Nícia eu tive uns contatos posteriores também para aprofundar um pouco o que eu precisava escrever. Então, assim, o roteiro, a narrativa da escrita, ele vai mudar para cada coisa. E aí é legal que eu tenho esse lado de escrever ficção, que eu tento puxar mais para uma coisa diferente, mas no fim a gente tem que como eu falei, né, tem que se comprometer um pouco e entregar uma coisa que seja legível, que não seja muito louca, né? Como que eu comecei a escrever? Eu escrevo desde moleque, eu me lembro assim, quando eu era guri, de ler Gibi, Tio Patinhas, quando a gente é moleque, né? Turma da Mônica, essas coisas. E depois de passar para a literatura infantil juvenil na escola, e sempre gostava de escrever, escrevia na sala de aula, os professores gostavam, pediam para ler os textos e tal. E aí quando eu fui para a faculdade, eu fui para uma coisa que eu poderia escrever, que foi o jornalismo, né? Mas eu até abandonei a faculdade, depois eu fiquei 2 anos fora e voltei, porque eu percebi que eu queria escrever, mas não era de fato jornalismo. Até esses trabalhos que eu faço ligados à área jornalística são mais da área cultural, que tem mais essa elasticidade, essa plasticidade, né? E aí fui escrevendo, fui desenvolvendo, criei um projeto na internet que chama Flash Fiction, onde eu publico mini-contos, e dali vieram livros, né? Eu já publiquei 2 livros, agora estou publicando um 3º junto com um coletivo aqui de Cuiabá, que é para narrar a cidade, que é para contar a cidade. Então eu vejo assim, esse tipo de trabalho que você fez, que a gente fez, de buscar essas personalidades, esses saberes da terra, eu me vejo como uma coisa muito próxima, assim, é uma coisa que me dá muito interesse, sabe? De cavucar o que está ao nosso redor, porque tem muita gente que gosta de escrever de coisas que não conhece, né? Mas eu acho legal poder puxar, poder tirar o sangue daquilo que está ali perto, daquilo que está próximo, né? Então, assim, caiu como uma luva, assim. E eu percebo, assim, recordando, né, da nossa jornada, eu lembro que quando a primeira pessoa que a gente foi documentar foi a Nice, né? E eu achei muito interessante... Foi a primeira do projeto inteiro, né? Foi a primeira. E eu achei muito interessante porque eu achei até um alinhamento meio cósmico, assim, você tendo toda uma bagagem, né, dentro das suas obras, e você tem um trabalho que já falava de um flerte com uma cultura, né, aqui dos povos antepassados sul-americanos. E na entrevista com ela, eu lembro que você estava ali coletando, né, as informações que você queria, e ela falou desse desejo, desse sonho, dessa vontade de conhecer mais a cultura dos Andes, né, e aqui da nossa região, da Amazônia, e você já vinha com essa bagagem, e de repente vocês estavam ali numa troca muito bacana, que eu falei, nossa, é como se elevasse o encontro para um outro nível. Eu queria saber de você nisso, como que você lida com esses afetos, porque de repente aquilo que a gente encontra vai nos mobilizando, né? Sim. Como foi isso para você? Eu lembro que teve um entusiasmo muito legal do encontro. Eu acho que assim, escrever é acima de tudo você saber cavucar, eu gosto desse termo, cavucar
coisas até onde elas não estão aparentes, entendeu? Então qualquer coisa vira história, qualquer personagem vira personagem ficcional. Mas realmente, é o que você falou, tem horas que as coisas se conectam, né? E eu estava falando dos livros, né? Eu lancei o primeiro livro é sobre os Incas, é sobre, né, os indígenas andinos, né? E a Anice fala justamente na obra dela sobre os indígenas, né? E mexe e cria bustos e totens indígenas. E ela tem uma coisa muito mística que me chamou muita atenção, assim. Ela é uma pessoa muito plácida e ela é uma pessoa que parece imbuída de uma, eu não sei, não quero usar uma palavra errada aqui, mas eu diria que é uma coisa mística, parece místico, assim. O nome dela veio para ela num sonho, que inclusive a gente, na pesquisa, isso foi uma coisa interessante, que ela fala que é aretê, Nice Aretê. Aí eu perguntei para ela o que significava aretê. Ela falava que ela não sabia, que ela tinha ouvido no sonho uma criança indígena falar para ela. Você traz o significado no texto? Então, aí ela pesquisou em grego, né? Em grego chama... depois a gente pode olhar. Então, peraí, vamos fazer esse vamos quadro, olhar que vai ficar então. legal. Anice, você encerra o texto trazendo essa... E isso fica muito poético no texto, né? No final. Em grego... O que é? Virtude. É. Então. E aí ela pesquisou essa palavra, e em grego significa virtude. Mas ela não sabia outro significado. Eu fiquei caçando com outras grafias e tal, e eu cheguei num significado tupi-guarani, que é areté, né? Com acento agudo, é dia de festa. Eu falei, nossa, que coisa bonita, né? Por um lado virtude, por outro dia de festa, uma coisa que chegou para ela num sonho, que a gente não sabe se é esse o significado, mas combina tão bem, né? E assim, então foi uma coisa que realmente rolou uma conexão, assim, quando a gente começou a conversar, ela falou daquela admiração que ela tinha, né? No caso dela, muito forte pelos Nambiquaras, né? Sim. Que é uma etnia que é estudada por uma amiga dela, que levou ela a fazer várias peças para uma exposição, de trazer essa etnia à tona, mas ela pesquisa várias outras etnias. O Homem Algodão, né? O trabalho da... Ana Maria Ribeira. Isso. E aí no final ela falou assim, e agora eu quero explorar os indígenas andinos, que são os herdeiros dos Incas. Eu falei, mas você não acredita, eu escrevi sobre eles. Aí ela, não é possível. E aí depois eu levei o livro para ela, a gente continuou conversando. Então assim, realmente foi uma coisa assim, um pouco fora da curva. Foi muito bacana. E esse processo, então, você traz isso, eu acho que tudo isso é alimento para o seu texto, né? E como você também tem obras na linha ficcional, né? Que e o mais bacana que eu vejo nos seus textos ficcionais é uma diversidade de universos, assim. A hora você fala de uma mulher meia-idade, enfim, dentro de algum dilema, e daqui a pouco você está falando de um jovem, então são personagens, um mochileiro, e eu fico pensando se ao mesmo tempo, quando você está... Porque eu, enquanto fotógrafo, enquanto eu estou fotografando, eu estou vendo outros desdobramentos. Estou ali perfilando uma personagem, mas também estou pensando nessa fotografia de produto, nessa fotografia cênica, dentro do espaço dela, criativo, o ateliê. E eu fico pensando se isso aí não já está te alimentando, te dando narrativas para outros textos, para além desse documental? Sim. Tudo é narrativa, né? Até para escrever esse texto que a gente fez... a ligação que a gente faz antes de se encontrar, o café que a gente toma lá em casa antes de sair, o bairro onde fica, né? As 3 pessoas que a gente entrevistou moram em lugares tão diferentes, cidades diferentes. Então, até você chegar lá, a primeira impressão que você tem quando a pessoa abre a porta ou já está lá fora, tudo isso vai construindo um jeito diferente de narrar, né? Então, eu vejo assim que você faz uma coisa muito parecida nas suas séries fotográficas, né? Você está procurando olhares, você está procurando ressignificar olhares para uma coisa que é sempre a mesma. E ela só não é a mesma a partir do seu olhar. Então, acho que é esse que é o segredo, né? Da arte em si, né? Sim. E esse flerte que a gente faz de trazer o que está posto, né? O que está ali da nossa vivência e tentar elucidar, né? Aquilo que as pessoas possam ter uma outra dimensão dos cheiros, dos sons nesse ambiente, né? E eu acho que você conduz isso tanto no espaço-tempo, assim... Porque você começa, por exemplo, no texto para apresentar a Dona Helena, você traz esse histórico das tecelãs, né? E vai construindo uma imagem, né? Então eu fico pensando, você está fotografando com palavras ali essa história, né? O que te marcou na história desse encontro com a Dona Helena?
A dona Helena é uma pessoa muito, muito querida, né? O que me marcou, na verdade, eu diria, quando eu lembro assim de fazer a entrevista com ela, a gente ir lá, é o lugar, sabe? Porque ela é um representante, ela é um ponto de um lugar que é único. Você vê, ela é de Limpo Grande, né? Que é essa comunidade lá na ponta de Várzea Grande, que ela ficou sequestrada do tempo, né? É um lugar que ficou afastado, que ficou sem estrada, que ficou com as pessoas tendo que ficar e se virar lá. E essa técnica de tear vertical, uma técnica que vem dos indígenas, que foi passado para as mulheres escravizadas, que foi passada depois para as filhas da comunidade, foi ficando. E eu acho, inclusive, que só existe, talvez, porque ficou sequestrada no tempo. Entende? Então, assim, é uma coisa muito única quando você chega lá. A gente chegou lá, né? A gente errou a casa. Aí a gente tentou entrar na casa de uma pessoa, pular muro, lá pular cerca, nem era a casa dela. Para poder informar, só para situar, né? Lá são como se fossem sítios, né? Então, lá não tem nome de rua, ou se tem, não tem nada aparente, né? Aí você tem que perguntar pro vizinho onde que mora tal fulano e fulana. Ah, mora ali, depois da prima dela, porque a prima mora ali, o tio mora lá. Então, assim, foi muito interessante, sabe? Quando ela estava contando a história dela, e ela contando, assim, uma história sofrida, né? Uma história de cuidar do pai, que ficou muitos anos de cama, e morava junto ela e a irmã, cuidando desse pai. E depois a irmã faleceu, e ela está sozinha nessa mesma casa, né? Construindo. Aí você olha, assim, o dedo dela, os dedos da costura tortos, né? Tortinho o dedo dela, até aparece na foto aqui atrás, assim. Então, assim, a própria pessoa, quando você chega, quando você vê, que você bate o olho, a história já está ali, sabe? E ela vai contando, ela só vai dando mais camadas, mas já está pronto o negócio. A história já tá ali, né? Como você falou, a gente tem que se ater no trabalho jornalístico a contar a realidade. Eu não posso viajar na maionese, né? Só que dali eu posso tirar muita coisa, posso tirar muita história. E é esse prato cheio de informações, de histórias, né? E ela, por viver ali, né, num reduto solitário, assim, me pareceu a grande expressão da Mulher Maravilha, assim, porque ela é realmente autônoma ali, né? E de grande coragem, assim, mostra uma mulher com uma personalidade muito forte, né? E é muito bom rememorar essa personalidade que a gente encontrou, né, da Dona Helena, uma mulher forte, né, e que deixa esse exemplo para a gente de força, de criatividade, né, e de resistência, né, com a arte dela. Muito bom ter você aqui para relembrar tudo isso e compartilhar um pouquinho dos seus segredos de escrita. Convido a todos a fazerem o download do nosso catálogo, Saberes pelas Mãos do Tempo, Artesanato de Mato Grosso, e visitar a exposição virtual, né, dentro do site do Sesc Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse universo de grande criatividade, de arte, né, da nossa cultura matogrossense. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma conversa aqui na exposição Saberes pelas Mãos do Tempo, aqui na Galeria do Sesc Arsenal. Eu sou o Fred Gustavos e hoje vou receber uma convidada muito especial que entende muito da educação, das artes, que é a nossa querida Imara Quadros. Imara é doutora em educação e trabalha, né, lecionando artes visuais, professora de artes no IFMT, Instituto Federal de Educação de Mato Grosso. Imara, fala pra gente desse fascínio, que paixão é essa com a educação e esse flerte com as artes? Nossa, é um flerte antigo, né, obviamente, pelo meu próprio tempo. Mas ele começa quando eu nasci, que eu ganho de presente ainda bebê uma enciclopédia de arte, nem existe mais isso. Mas eu acho que ali começa a definir um destino, né? Que é um campo aí que não é científico, mas é de uma crença. E com 6 anos, filha de professora, 40 horas de uma escola pública, ela não sabia o que fazer comigo para não ficar solta. Me colocou numa escolinha de artes chamada Carlos Baroni, em Passo Fundo, na cidade que eu nasci, que era uma escola de arte pública. Bastava você apresentar um comprovante de matrícula de escola pública e você podia frequentar. E aí eu sou apresentada ao mundo da arte porque minha mãe não sabia o que fazer comigo, Fred.
Mas é o meu grande presente, poder conhecer esse universo, que se não fosse isso, eu jamais teria encontrado essa escola, que eu entro aos 6 anos de idade e só saio quando eu entro para a Faculdade de Educação Artística, que hoje nem se chama mais assim, já é Arte e Educação, né? Sou antiga pra caramba mesmo. E a questão da educação, né, nesses 2 eixos de arte e educação, por ser filha de professora, eu frequentava muito a escola por conta da minha mãe e fui brincando de escolinha. Abri até no porão de uma casa de uma vizinha que me cedeu a escola do tema de casa. E assim, caminhando com a escolinha, brincando de escola, ajudando as crianças da rua a fazer o tema de casa, eu mal sabia que eu estava, sim, desenhando o meu destino. Aí eu escolho a arte como formação, logicamente, como todo graduando, fiquei na dúvida entre ser artista, ser professora, ser artista, professora, mesmo depois de formada, mas é o processo criador, cujo qual é minha paixão maior, que faz com que eu descubra que possibilitar essa mesma vivência criativa, essa experiência criativa para as pessoas era o meu forte, a minha potência. E aí eu vou para a educação e eu costumo até dizer que eu não sou artista, né? Porque eu não vivo da produção artística, do mercado e nem dessa produção maluca, que às vezes a gente tem que atender para pagar contas, como qualquer outro profissional na vida, né? Então, como professora, eu consigo produzir arte para me manter a chama acesa, para que eu não seja uma professora empoeirada, cheia de teia de aranha, mas que eu possa ser atual dentro, né, de toda a limitação de uma pessoa que já viveu bastante e está nesse tempo agora. Então, a arte e a educação nascem dessa forma, né? Assim, o destino me levou, eu acreditei nisso sem ter consciência e cheguei na consciência de ser uma arte educadora apaixonada, literalmente. Esse seu compromisso, né, de estar aí num ofício que é despertar criatividade e manter essa chama acesa, produzindo arte junto, né? Você, né, dentro dessa ciência da educação, pode falar para a gente um pouco sobre o que é fazer a artesania, a manualidade, a arte promove enquanto desenvolvimento do sujeito, do humano, para além dessa coisa tátil? Que parece que a gente tem uma visão muito, manualidades é desenvolver o tato, mas não parece ser só isso, né? A mão, né, independente assim, de qual labuta, de qual trabalho ela vai desenvolver, ela é essencialmente parte humana, né? A história da humanidade é contada pelas mãos. Então, a mão, ela é uma potência que nós temos do fazer, onde aquele saber fazer vai responder na concretude da coisa, né, da experiência mesmo. Então, a mão, eu até costumo deixar claro na escola que eu trabalho com as mãos. Não é que a gente não possa trabalhar com uma imagem digital, por exemplo. Eu brinco, ela também é feita com a mão, né? Ela também vai no teclado, ela também vai na mesa digital, ela também trabalha ali. Mas a mão, quando eu falo que ela é um canal entre tudo o que o ser percebeu e se ligou, né? Armazenou, parou para pensar, para amar, para odiar, para gostar mais ou menos. Aí ele faz as misturas, né, dentro de si, manda o comando para a mão, e a mão diante de uma matéria bruta, seja uma folha em branco com um lápis, seja uma argila, seja um barbante, seja madeira, a mão vai dando forma, né, e vai dando depois o conteúdo do que ele quis expressar. E independente do que ele quis expressar, toca na alma das pessoas. Aí já é uma outra figura que eu amo muito, que se chama Bachelard, que é um filósofo da imagem,
que ele diz que uma alma toca a outra alma, que é aquilo que a gente não sabe explicar, sabe, Fred? Mas que te faz apaixonado, seja por um filme, seja por uma foto, seja por um prato, seja por um trançado, seja por uma cadeira de urubamba, uma rede lavrada, não importa, aquilo você fala assim, nossa, né? Você sai assim, leve com aquela afeto, com aquela presença do feito à mão. Então, acho que a mão é uma potência ligante entre o ser e o mundo, e entre o mundo e as pessoas e o resto todo que existe, né? Filosofando um pouquinho. Que delícia. Nossa, eu viajei agora. Não, eu tô encantado com você falando, porque você leva a gente pro raciocínio filosófico, mas dentro de uma poética muito legal, assim, né? Você traz arte até no discurso, assim, eu tô emocionado. Mas a arte faz isso, Fred, né? Quando você permite, quando você estabelece esse contrato, né, com a arte, ela te permite, ela te oferta uma carteirinha que a sua alma, né, povoando o seu ser, ele sabe falar, porque ele sabe sentir, né? Então, assim, isso é muito interessante da arte. Eu acho que a arte, nesses anos todos, que eu iniciei aos 6 anos e estou com 58, me ensinou isso, né? É a felicidade. E nós tivemos aqui a Ludmila Brandão e a gente chegou até a tocar nesse assunto dessa perspectiva saudável da saúde que a arte promove, e também nesse aspecto de libertação do humano, né? Dentro dessa perspectiva contemporânea que a gente tem, a gente fala muito que as crianças estão muito conectadas com a tecnologia, distante da sensação de mundo, de uma outra... vou explicar por que eu falo disso, porque eu li uma matéria recente falando de crianças dessa nova geração com fobia à natureza. Tem até uma nomenclatura para isso. E eu fiquei pensando nisso, do quanto essa tecnologia, esse arranjo, né, progressista todo que a gente tem, tecnológico, industrial, nos distanciou disso. O que a educação pode dizer sobre essa reconexão, se estamos ainda em tempo de salvar o sensível, ou se isso não está tão arriscado? Qual é a tua percepção diante disso? Então, acho que nessa pergunta que você me faz, tem muitos pontos, né, para serem costurados, e ficaria até impossível a gente falar de todos eles aqui. Então, eu vou escolher um, que são os padrões, né, os estereótipos que não só em algumas situações nos são impostos, mas o que eu acho mais crítico dos estereótipos é que a gente os recebe, os acolhe e eles passam a ser, né, a gente mesmo, sem nenhuma crítica, né, que já é a falta de sensibilidade aí. Então, dentro desse contexto maior que eu te dei agora, se eu olhar para dentro da escola, a arte, ela ainda não é compreendida no seu todo, na sua imensidão, né? Porque ela é imensa, afinal, ela é uma área de conhecimento aí dos primórdios humanos, né? Então, assim, não é qualquer coisa. Então, a arte hoje, na escola, por exemplo, ela é vista como algo para o Enem agora. Isso enrijece, endurece a arte e limita um cercadinho mínimo, micro. A outra questão há muitas discussões sobre a arte, né, em todas as instâncias, sejam políticas, religiosas, enfim. Tirando essa dimensão da sensibilidade, da criatividade e inclusive da crítica, porque a gente não tem, talvez, compreensão
desse elemento crítico, achando que a crítica é uma crítica política, é uma crítica religiosa, né? E transcendendo a qualquer limite, a arte, ela promove as pessoas esses eixos, né? Sensibilidade, criação e crítica, independente do nosso querer. Ela é a crítica dentro do meu contexto pessoal. Cada um parte de si para externar. Então, não há problema nisso. As famílias podem transcender, as escolas podem transcender isso. Mas dentro da escola ainda há, dentro desse campo do estereótipo, a coisa do ensina-se algo que seja fácil, porque a aula de arte tem pouca carga horária, o espaço é pouco, o professor tem poucas horas, e agora ela nem é mais parte forte da escola, ela já pode ser apenas uma atividade, né? Ela já não é mais uma disciplina dentro de um contexto, vai muito mais de uma política interna agora da escola. Considerando esses pontos, se eu olhar para a criança, ou mesmo adolescente ou adulto, se ele tiver essa dimensão, né, de uma educação que tome a arte como foco e que tome a mão como foco, isso o ajuda para além do ser que pode amar fazer arte, ou um ser que sabe e tem prazer de apreciar a arte, né? De se deleitar pela experiência, de olhar e do encantamento de ver como que é e saber como que é. Isso o prepara como humano, que é isso que transcende. Esse humano, ele pode ser médico, ele pode ser engenheiro, ele pode ser político, ele pode ser pastor, o que ele quiser. Se ele tiver a arte dentro dele, como um dos princípios, e não só mercadológico, não estou falando de comprar, adquirir, eu estou falando de viver a experiência, né? Saber se dar a essa experiência da arte, seja na expressão ou na apreciação, é fundamental. Quem me ensinou isso foi um médico que eu trabalhava no ateliê de uma professora minha e ele frequentava 2 vezes por semana e era o único frequentante que não pintava uma tela, mas pintava num papelão. E aquilo, eu sou muito curiosa, e eu não aguento, eu pergunto, e por que você está aqui, pintando num papelão? Se os homens, na sua idade, agora, neste horário, ou eles estão jogando futebol, ou eles estão no happy hour. E aí ele disse para mim, porque eu preciso me equilibrar. Eu sou um médico cirurgião que tenho que usar a razão. E me falta o emocional, a sensibilidade, para eu ser uma pessoa equilibrada dentro de mim, né? Com a minha família, comigo mesmo. E aí aquela resposta fez eu entender a grandiosidade, além do ser artista, mas de aprender a arte, viver a experiência da arte, seja ela na expressão, na apreciação, como fundante para a sensibilidade humana. Que lindo. O convite a uma arte consciente também, né? Do que ela pode operar e o que ela permite a gente vivenciar, né? E Mara, muito rico isso que você traz, né? Dessa perspectiva libertadora, do desenvolvimento humano, né? O quanto a educação com a arte pode promover essa transcendência, né? Crítica, criativa, desenvolve, né? Em muitas potências. Esse é o convite para vocês. Visitem a exposição, seja ela presencial ou virtual. Saberes pelas Mãos do Tempo você pode acessar da sua casa, pelo site do Sesc Mato Grosso, né? Ter acesso aos textos, às imagens, os vídeos. E Mara, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Querida. E tocamos aí a vida com mais arte, inspirados, né? A construir esse mundo melhor, mais belo, né? Obrigado a todos. Eu que agradeço. Um coquinho, arretadinho, cadenciado. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão.
veste rodada com um coco, se chega, bate palma e vem dançar. Nessa pisada onde eu deixo a minha marca, na terra do chapéu de cores de vão. Zabumbiando no bairro, forró no shot, na batida do chachado, passear pelo sertão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. E quando chove como o fruto da palma, tem macaxeira, capinha no caçoar. Não me arriba rodeando na pinga, louburana, facheiro, catingueira e coroa. Nessa pisada onde eu deixo a minha marca, na terra do chapéu de cores de vão. Zabumbiando no bairro, forró no shot, na batida do chachado, passear pelo sertão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. Na minha terra já passei tanto perrengue, não é perrengue, vai fazer me aperrear. Nas pindaíba, moça se veste rodada com um coco, se chega, bate palma e vem dançar. Nessa pisada onde eu deixo a minha marca, na terra do chapéu de cores de vão. Zabumbiando no bairro, forró no shot, na batida do chachado, passear pelo sertão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. E quando chove como o fruto da palma, tem macaxeira, tapia no caçoar. Não me arriba rodeando na pinguela, louburana, facheira, catingueira e coroa. Nessa pisada onde eu deixo a minha marca, na terra do chapéu de cores de vão. Zabumbiando no bairro, forró no shot, na batida do chachado, passear pelo sertão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. O ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão, o ventre do meu sertão não gera arroz e feijão. Solidão é como um barco encalhado, atracado na areia, virado em maré cheia, sem nunca navegar. De frente pro mar, o vazio na imensidão, suas costas sentindo clarão, sem nunca poder enxergar. Se a maré virou, não verá. 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 Tá lindo! Se a maré virou, não verá. Se a maré virou, não verá. Mas se a maré virou, não verá. Se a maré virou, não verá. Mas se a maré virou, não verá. Oh, se a maré virou, não verá. Mas se a maré virou, não verá. Se a maré virou,
virou, não verá. Mas se a maré virou, não verá. 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 Talvez eu queira um baião de dois, já experimentei. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez eu queira um baião de dois, já experimentei. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez só feijão, talvez só arroz, talvez eu desgoste do baião de dois. Talvez só arroz, talvez só feijão, talvez apenas um baião. Talvez eu queira um baião de dois, já experimentei. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez eu queira um baião de dois, já experimentei. Talvez não combina feijão com arroz, talvez outros sabores pra provar depois. Talvez só feijão, talvez só arroz, talvez eu desgoste do baião de dois. Talvez só arroz, talvez só feijão, talvez apenas um baião.